Então a América sai de um cara morto, de um governo lacrado, totalmente envergonhando os Estados Unidos, com a fraqueza, vexame, presidente, para um cara que, pum, tem o maior início de governo da história dos Estados Unidos. Olá, é Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Bom, tem muita coisa para falar no programa de hoje, mas eu quero começar falando sobre o Trump, para variar. Isso porque a gente está acompanhando a imprensa brasileira, não deveríamos, mas nós acompanhamos, eu por ofício, vocês talvez por masoquismo, e eu vejo notícias que dão a impressão de que o governo do Trump está naufragando, de que o governo do Trump vai muito mal. E quando eu olho essas notícias na imprensa brasileira, eu falo, olha, vocês têm que começar a cair na real. Essa pesquisa que saiu agora da CBS News mostrou que a realidade e o que a imprensa brasileira tem retratado para vocês é simplesmente o oposto. Um é o oposto do outro. Veja, essa pesquisa da CBS, não dá para dizer que é um veículo de direita, deu ao Trump uma aprovação de 53%. Só para vocês entenderem, essa é a maior aprovação que o Trump já teve desde o início da sua carreira política há 9 anos. O Trump é uma figura polêmica, ele é uma figura polarizadora, mas ele está com todas essas medidas, vocês estão vendo, está muito claro que o Trump chegou e absolutamente destruiu, ele em 20 dias começou a destruição de todo o establishment. A gente teve treta com o México, treta com Panamá, treta com a Dinamarca, com a Groenlândia, treta com o Canadá, treta duríssima com a Colômbia. Que mais? Israel falou que vai privatizar a faixa de Gaza. O Lula está aqui arrancando hoje o jornal, arrancando os pentelhos do rabo, a pinça, enquanto está dizendo, o Trump está atrapalhando a mudança climática, saiu do combate à mudança climática, saiu do Acordo de Paris, assim, está refazendo o mundo inteiro, e a popularidade dele só sobe. Mas ele está deportando todo mundo. A popularidade só sobe. As pessoas aqui não querem imigrantes ilegais. E antes de eu entrar nas razões propriamente ditas para a aprovação do Trump, a gente tem que fazer um paralelo com Lula. Vejam, por exemplo, essa pesquisa recente da Atlas Intel, onde, vejam o número da pesquisa Atlas Intel, a desaprovação do Lula é muito maior do que a desaprovação do Trump, maior do que na época do Mensalão, ou mesmo quando ele foi preso. Se você pegar a pesquisa do IBESP, que é a que eu queria até ter mostrado para vocês, vocês vão ver que a real aprovação do Lula está na casa dos 30 e poucos %. Então você tem o homem mais odiado e perseguido pela mídia nacional, Donald Trump, no auge da popularidade, enquanto o queridinho da Globo News, quer dizer, ele está começando a tomar até a porrada na Globo News, né? O queridinho reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal está no fundo do poço e nunca foi tão rejeitado pela população. E para a gente entender como isso é possível, eu quero analisar efetivamente os dados. Bruno, você pode colocar para a gente aí a pesquisa da CBS? Deixa eu abrir a tabela aqui, porque na tabela a gente tem a proporção no que os diferentes grupos apoiam ou não o Trump. E aí a gente tem muita coisa interessante para notar. Tá? Os dados que estão causando mais de medo na esquerda são os seguintes. Primeiro, entre os eleitores mais jovens, que são o futuro dos Estados Unidos, né? A gente sempre fala, um conselho importante para o jovem é que eles envelheçam, né? Aliás, poxa, meu querido Nicolas aí com PEC para reduzir a idade para se tornar candidato, isso é para vocês, eu sou a favor de uma PEC para mudar a idade mínima para candidatos ao Senado e à presidência da República. Eu sou totalmente a favor, sou a favor de passar para 45 anos. Porque se você não tem essa idade, você ainda não viveu o suficiente para ter esse tipo de função, de inclusive fazer isso para juiz. Uma loucura, você imagina
menino de 20 e poucos anos sendo juiz de família, decidindo se uma mãe pode ficar com o filho, se um pai pode ficar com o filho. Tem certas coisas que não importa o quão prodígio, quão inteligente seja, só o tempo dá. Né? E a gente, poxa, o jovem ele é impaciente por natureza, justamente porque ele não domina, não tem o domínio do tempo. E não é coincidência que a esquerda sempre vá e tenha ela sempre promove que os jovens votem cada vez mais cedo, que os jovens entrem cada vez na política mais cedo. Se você for ler o Naked Communist, você vai ver que o papel que os marxistas soviéticos enxergavam para os jovens, o quão importante era você infiltrar movimentos estudantis. Porque o jovem, por melhor que seja, ele sempre tem a inexperiência. Então, na pior das hipóteses, ele é sempre um trouxa novo para cair no golpe. Claro que com 28 anos, no caso do Nicolas, e ele realmente é um prodígio. O cara é absolutamente incrível. Mas as leis, né, as constituições são feitas para a gente lidar com as normas, não com a cauda das distribuições, não com as margens. Então você sempre olha dentro da esquerda, dentro da sociedade, o jovem sempre tem uma aprovação maior para a esquerda e uma aprovação menor para a direita. Aquele papo, né? Se você é de esquerda e se você é jovem e não é de esquerda, você não tem coração. Se você é velho e não é de esquerda e não é de direita, né? E ainda é de esquerda é porque você não tem cérebro. Mas entre os eleitores mais jovens, o Trump hoje conta com uma aprovação maior do que a média. Aprovação, segundo a pesquisa CBS, a aprovação do Trump entre os jovens é de absolutamente, eu nem sei o que dizer aqui, absolutamente 55%. Entre os eleitores negros, inacreditavelmente, o Trump tem uma aprovação de 33%. Pode parecer pouco, mas geralmente o candidato republicano tem uma média de aprovação entre os negros de 10%. Uma média de votos de 10% das pessoas negras. O fato do Trump ter 33% de aprovação entre os negros. Em 2024, o Trump teve 20% de votos das pessoas negras. E agora ele está com 33% já foi um recorde. Agora ele está com 33% de aprovação. Ou seja, o racista, supremacista branco é o candidato republicano com maior aprovação entre os negros da história. Pelo menos da história recente. Mas e entre os hispânicos? Hispânicos, né? Afinal, o Trump está deportando todo mundo. Então a aprovação dele deve estar no fundo do poço entre os hispânicos. Né? O Lula, quer dizer, inclusive pessoas algemadas, que coisa horrorosa. Trump tem 49% de aprovação entre os hispânicos. Lembra, de novo, hispânicos sempre votaram no Partido Democrata. O Trump odeia latino. É o presidente republicano mais popular entre os latinos na história recente. Então pense que são dados gigantes para o Trump, muito melhores do que qualquer um poderia imaginar, principalmente no governo de medidas que são consideradas tão radicais. As medidas que as pessoas estão ruborosas. Oh, meu Deus! Ele disse que vai ocupar o canal do Panamá. Vai cair o governo. Aí o Globo News fica. Aí o Guga Chakra faz uma cara muito preocupada com aquele cabelo dele. Não, uma loucura. Ninguém acredita que isso está acontecendo. Pum, recorde de aprovação. As pessoas... Entendam. As pessoas percebem o Trump como um líder forte que cumpre as promessas dele. Nessa mesma pesquisa, eles pediram para descrever o Trump em uma palavra. Parece uma coisa Marília Gabriela. O Trump em uma palavra. As palavras mais comuns para descreverem o Trump foram... Eu vou usar a tradução da Herbert Fischer. Durão. Tough, né? O cara forte. Energético. O cara que tá... é velho. O cara não para, o cara é um azogue. Focado. Eficiente. E vocês devem lembrar que a gente está vindo de um cenário onde a gente tinha o Joe Biden como presidente. Então a América sai de um cara morto,
de um governo lacrado, totalmente envergonhando os Estados Unidos, com a fraqueza, vexame, presidente, para um cara que, tem o maior início de governo da história dos Estados Unidos. Eu quero voltar para a questão do público jovem, porque entre as pessoas de 18 e 29 anos, além dessas mesmas palavras que foram usadas para escrever o Trump, 58% dos jovens americanos, o público da esquerda, eles descrevem o Trump como competente. Absoluto. Isso é exatamente o que as pessoas esperavam. Um governo sem mimimi. Um político que cumpre as suas promessas. E os números provam isso. Vejam esse outro número. 70% de todos os americanos acham que o Trump está fazendo o que ele prometeu na campanha. E só 30% discordando. Essa era a discussão. Será que se o Trump tomar medidas práticas não teria o apoio da opinião pública? Cada vez mais a narrativa é desmentida. Vejam, na imigração, a promessa do Trump foi muito clara. Fazer a maior operação de deportação de imigrantes ilegais da história dos Estados Unidos e fechar a fronteira com o México com o famoso muro e, inclusive, utilizar forças militares e policiais para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Trump foi eleito, fez exatamente isso. E como é que a população enxerga? 59% dos americanos aprovam o programa do Trump de deportação de imigrantes ilegais. Dentre esses, 59%, 49% dos hispânicos. E, pasmem, até 1 em cada 4 democratas apoiam. Entre os eleitores independentes, quase 60%. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.